fim dos tempos só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Uma das coisas que eu mais gosto sobre mim é que eu consigo descascar uma laranja com perfeição. Sim, gente, eu consigo cortar e tirar a casca da laranja de modo a não destruir a laranja, não ferir a laranja, né? Não deixar ali a parte do bagaço mostrando o conteúdo, sabe? Deixar ela branquinha, sem nada laranjinha aparecendo. E ao retirar a casca, ela forma uma espiral perfeita. Assim, vez ou outra, tem ali uma perdinha no começo e no fim, quando a gente tá dando aquele arremate perto do cabinho, de onde fica o cabinho da laranja. Mas no geral, eu tenho boas habilidades com laranja. E qualquer tipo de laranja. Laranjas bem maduras, aquela lima, sabe? Bem suculenta, cheia de caroço já, que tem a casca bem fininha e é super difícil de cortar. Ou aquela pera que a casca já é mais durinha, sabe? Que ela até é mais esponjosinha, mas não sei explicar pra vocês. E assim, gente, também consigo descascar perfeitamente laranja murcha, o que é uma luta, tá? Como vocês devem saber, se gostam de laranja ou de cítricos que precisam de faca. Não no caso de mexerica, porque mexerica a gente não descasca, ou pelo menos não deveria. E eu acho que desde que eu me conheço por gente, essa sempre foi uma habilidade de, muito entre aspas, adulto, que eu sempre quis ter. Eu sempre quis saber como descascar uma bela laranja. Eu lembro que a minha avó descascava laranja muito bem, né? Como uma boa baiana, ela comia muita fruta com comida. E a laranja era uma delas. Ora laranja, ora maçã. Então, todo almoço a gente tinha laranja. E ela fazia mágica com a laranja. Ela descascava de uma forma belíssima que eu tentava e ficava horrível, né? Pra começar, ela nem me deixava muito, afinal eu era só uma criança e não sabia mexer com faca. Mas ainda assim, depois de adulta, todas as vezes que eu tentava lembrar de como descascar uma laranja com honra e com beleza, como a minha avó fazia, eu conseguia resultados horríveis e que não chegavam nem perto. E eu lembro que durante muito tempo eu fui perseguida, sabe? Assombrada pela ideia de crescer, de me tornar uma adulta e não saber descascar uma laranja. Eu não sei se porque eu estava muito acostumada a ouvir: como é que você pensa em morar sozinha ou em ser uma adulta se você não sabe blá blá blá, sabe? Se você não sabe lavar as suas próprias calcinhas, se você não sabe esquentar um prato de comida no micro-ondas, se você não sabe, ou qualquer coisa chata que a gente precisava fazer quando era jovem, sob a desculpa de que aquilo nos treinaria para a vida adulta, sabe? Como é que você vai morar sozinha se você não sabe passar um pano no chão? Meu pai me dizia muito isso quando eu era pré-adolescente. Ele sempre foi muito bom em transformar trabalho infantil em dicas para sobrevivência adulta. Mas assim, óbvio, ele me fez uma pessoa independente. Mas putz, eu já sei como lavar uma louça. Agora eu vou precisar lavar todas as louças dessa casa para saber lavar uma louça quando eu sou adulta. Então assim, o argumento meio que cai por terra, né? O certo era eu ter aprendido uma vez. E uma vez aprendido aquilo ali na minha bolsa de habilidades para a vida adulta, estaria pronto, né? Eu não precisaria fazer isso infinitamente. Então eu sempre questionei esse método de fazer até a exaustão para que você aprenda. Não que isso não tenha me feito aprender, então eu tô sendo bastante contraditória. Pobre do meu pai fez o que pôde com o que pôde. E o que ele pôde foi pedir ajuda para arrumar a casa enquanto ele me ensinava a ser uma adulta funcional. Deu certo, vamos combinar. E talvez por conta dessa criação eu sempre pensava em várias coisas que eu tinha vontade de fazer com a frase: como eu vou morar sozinha? Como eu vou ser uma boa adulta se eu não souber fazer X coisa? E isso se tornou algo muito real com a laranja. Demorou muito tempo para eu aprender a cortar uma laranja com dignidade. Comecei a aprender que era sobre a faca, comecei a aprender também que era sobre a paciência. Às vezes a gente quer chupar a laranja muito rápido e acaba ferindo ela toda. Existe todo um estudo e uma análise prévia que você deve fazer do seu fruto antes de começar a cortá-lo. E eu pensava que só eu tinha essa vontade, esse desejo profundo de cortar uma bela laranja, até que um dia eu compartilhei nos stories
Uma laranja perfeita que eu cortei numa tarde primaveril, como todas as outras laranjas que corto nos últimos anos de minha vida, e despertei uma inveja absurda das pessoas que me acompanham no Instagram. As pessoas, meu Deus, é o meu sonho, meu Deus, como pode cortar laranja, meu Deus, eu quero aprender, meu Deus, como você faz? E aí eu percebi que, caraca, existe um desejo geral de aprender a cortar a laranja. Pode parecer super bobo isso que eu tô falando, mas talvez todas as frutas que a gente tem acesso sejam relativamente fáceis, né? A banana você descasca a casca, a melancia exige facas maiores, mas você consegue facilmente penetrar a casca, né? Você só precisa de alguma habilidade mínima ali pra cortá-la no meio, pelo menos. Ou no pior dos casos, só taca no chão. Sei lá, a mexerica você vai tirando, descascando aos pouquinhos. A maçã você simplesmente morde. Se Deus fez, ou o Big Bang fez, as frutas tão perfeitas, por que raios a laranja tinha que ser tão difícil? E eu sei que você tá falando, Nathalie, mas existem 1 milhão de técnicas para você comer uma laranja assim, cortar em cruz e abrir ela do avesso e arrancar o conteúdo. Eu acho uma vergonha, aquelas. Como uma pessoa que tem se dedicado ao corte da laranja como uma parte fundamental do desenvolvimento humano, eu acho meio fraco quem corta laranja em cruz. Eu sei que eu tô ofendendo muitos agora, muitos de uma vez, mas quem sabe, sabe, né, gente? Quem não sabe, corta em cruz. Mentira, eu também corto em cruz pra fazer suco. É bem mais fácil, né? Você corta ela em cruz, arranca o bagaço, tira o conteúdo dela e taca pra bater, quando você não tem um espremedor de laranja, né? Então assim, já julgando, mas pretendo não julgá-los mais. E o engraçado foi que com essas mensagens de meu Deus, meu sonho era cortar laranja assim, muita gente começou a falar sobre várias místicas em torno da casca de laranja quando eram crianças, sabe? Ah, minha avó dizia que você tinha que jogar a laranja no telhado para ter sorte quando você conseguia cortar ela inteira. Tinha outra que era assim, você tinha que girar a casca da laranja em círculos assim, um círculo contínuo e ir falando as letras do alfabeto, tipo A, B, C, D, girando. E a letra que a casca estourasse representaria quem gosta de você na escola. Enfim, eu acho que eu já até cheguei a fazer uma dessas. Porque cortar uma casca de laranja certo, pelo visto, é uma mística, né? Faz parte de uma conquista social que até então eu achei que só eu desejava com tanto afinco e vontade de conseguir. E vendo os meus stories, eu percebi que as pessoas são tão frustradas com aquilo que elas achavam que elas deviam saber fazer enquanto adultas e descobrem que não conseguem, porque não necessariamente conseguir fazer algo ou não é sinônimo de ter amadurecido. Eu jurava que eu só seria uma grande adulta no momento em que eu conseguisse descascar a casca da laranja de forma contínua e perfeita. E quando eu consegui, eu tive uma série de micro prazer de orgulho. Um micro prazer e um orgulho que eu confesso pra vocês que eu tenho todas as vezes que eu descasco uma bela laranja, como uma carga constante de dopamina pro resto da minha vida. Eu desejei tanto fazer isso bem, por mais simples que seja, que só pelo fato de eu ter conseguido todas as vezes que eu fizer certo de novo, eu vou ficar felizinha. E quando eu olho pra mim, eu consigo me imaginar como uma grande matriarca da minha família, sabe? Que vai juntar os filhos e os netos ao redor da mesa. Tipo, nem quero ter netos, nem penso na minha vida tão longe, filhos depois dos 50, mas eu consigo me imaginar nos momentos que eu tô cortando a minha laranja, como essa matriarca, sabe? Que vai reunir todos depois do almoço e vai cortar laranjas como ninguém, sabe? Vai reunir a família e ali vai começar aquela história de lembranças maravilhosas, sabe? E de admiração. Os meus netos e filhos vão me olhar e vão falar, caraca, como a vovó corta uma laranja bem. Meu Deus, como ela garante a absorção de ferro depois de cada refeição dessa família. Caso você não saiba, a gente tem esse costume de chupar laranja ou algum cítrico depois das refeições, porque ajuda na absorção de ferro, né? É uma medicina popular, na verdade um conhecimento científico que inconscientemente foi passado para frente, né? E nós temos como uma parte cultural da nossa existência.
É só você pensar, por exemplo, na feijoada. A feijoada é um prato muito inteligente nutricionalmente, né? Se você for parar para analisar. Feijoada é meio que a síntese de um prato bem completo, né? Você tem ali o arroz, os nossos carboidratos para dar energia, as proteínas do feijão e das carnes, que para os veganos tá só no feijão. E você pode colocar um tofuzinho ali no meio também, uma linguiça vegetal, que tem também bastante proteína. O feijão por si só, a couve verde escura, que vão ter muitas vitaminas e bastante ferro, e a laranja, para garantir a absorção completa disso. Eu não sou formada em nutrição, quem me disse isso foi a minha nutricionista, então também, caso eu esteja falando de forma equivocada e talvez até muito romantizada sobre o papel da laranja na alimentação, me avisem nos comentários, mas creio eu estar certa, porque eu tenho uma baixa absorção de ferro, já que eu sou vegana, e menstruo muito. Então, assim, eu perco muito sangue durante a minha menstruação e isso baixa muito os meus níveis de ferro. Então, eu tenho como obrigação comer uma fruta cítrica em todas as minhas refeições. Então, estou passando aqui para vocês, inclusive, uma dica médica. De nada apocalípticas, também é nutrição e saúde, não só gatilhos mentais. Voltando ao que interessa, que de fato nem é a laranja, como tudo que eu falo aqui, né? Várias metáforas sobre coisas nada a ver, que me levam aonde eu quero realmente chegar, que é o fato de que a gente espera que o amadurecimento represente algumas coisas pra gente que no fim não necessariamente são reais. Eu achava que amadurecer era saber cortar bem a casca de uma laranja. Isso a gente já entendeu. E eu consegui. Isso me torna uma boa adulta? Claro que não. Claro que não, porque até hoje eu sou uma adulta, por exemplo, que tem muita dificuldade em pagar as contas em dia. Eu sou uma adulta completamente disfuncional quando eu falo sobre prazos. Principalmente se esses prazos envolvem abrir um boleto digital desgraçado e botar a minha câmera lá para fotografar aquele código de barra dos infernos. Enfim, essas burocracias, gente, essas burocracias da vida adulta, elas me cansam. E quando eu falo cansam, assim, pode parecer, ai, cansa, mas a gente tem que fazer. Sim, a gente tem que fazer. Mas assim, eu sou tão resistente à funcionalidade boletística, sabe? A garantir que eu pague os meus boletos em dia, que durante os meus primeiros anos de vida, dos meus 18 não, porque foi quando eu comecei a morar sozinha. Quando eu morava em república, né, tinha ali um compromisso de várias pessoas, né, e é isso, eu não posso incomodar o outro, eu me incomodo, já falei isso em outros episódios aqui pra vocês, que eu tenho essa tendência de colocar o outro antes de mim, de querer causar um incômodo em mim antes de causar um incômodo no outro. Então, se não pagar uma conta implica prejudicar o outro, eu vou pagar. Se não pagar uma conta implica só em me prejudicar, eu vou colocar várias outras coisas na frente dessa conta pra pagar e vou deixar minha luz desligar. E foi o que começou a acontecer quando eu morei sozinha. Eu fui morar sozinha, acho que com 21. Antes, aos 17, eu morava em república, né? Então, por mais que eu estivesse independente, eu não estava, propriamente dito, sozinha. Aos 21, eu pagava as minhas contas quando interfonavam na minha casa e falavam: Dona Nathalie, o moço está aqui para cortar a sua luz. Você está aí? Ele falou que se você pagar, ele não precisa cortar. Porque se cortar, vai demorar pelo menos uns 2, 3 dias. E toca eu pagando, correndo na velocidade da luz, 2 contas de energia atrasada que eu simplesmente esquecia de pagar. E correndo para mostrar pro rapaz que tava tudo certo. O meu score, gente, no Serasa é horroroso, tá? Meu nome na praça, como diriam os nossos pais e avós, está sujíssimo. Mentira, hoje eu já sujei meu nome por muito tempo, porque eu realmente esqueci de pagar uma caixa de serviços do banco. Sabe essas taxas, essas cestas de coisas que você nem precisa pagar no banco, mas eles te cobram? Pois é. Eu tinha uma conta e aí eu esqueci de fechar essa conta, eu só parei de movimentar ela e ela continuou cobrando a cesta de serviços. E aí até eles fecharem a conta eu já tava devendo R$300 essa cesta de serviços, que inclui essas coisas chatas de adulto, tipo, você tá pagando dinheiro de saque, você tá pagando isso, aquilo, que na maior parte hoje dos bancos digitais a gente nem paga, mas antes dos bancos digitais existirem, a gente pagava mais. Ou se você tem uma conta em um banco que talvez movimente um pouco mais de dinheiro, você provavelmente vai pagar essa cesta, deve pagar. Se não sabe que paga, dá uma olhada, porque provavelmente você tá pagando, tá? E aí, tipo, é uma nota
Eu tava num banco antes, há uns anos atrás, lá no meu começo, eu cheguei a pagar R$ 75 de cesta de serviço. Eu fiquei, gente, eu nem saco dinheiro, ninguém anda com dinheiro e papel na vida. Eu lá vou pagar R$ 75 pra ter acesso a sei lá o que nesse banco. Tipo, pra consultar o saldo. O mínimo é eu poder consultar meu saldo. Tô aqui o quê? Meu dinheiro tá refém? Tá sequestrado, que eu não posso olhar a minha conta sem saber quanto tá o meu saldo, sabe? Você também paga taxa pra sacar dinheiro de caixa 24 horas, viu, gente? Isso são coisas da vida adulta que a maior parte das pessoas não sabe, mas que quando você vai olhar, tipo, te tiram dinheiro, tá vendo? Apocalípticas também é educação financeira, então vai checar no seu banco se você não tá pagando uma taxa de serviço absurda, porque às vezes você tá. E nem que não seja absurda, gente. Só de pagar taxa de serviço a coisa já tá errada, porque a gente tem Pix aí e Pix não tem imposto. Ao contrário do que a direita tentou fazer a gente acreditar. Então, se você tá pagando taxa por transferência que você faz, tá errado. Viu? Vai pra um banco que não tenha esse valor, porque tem muitos bancos hoje que é zero essa taxa aí. Fica a dica. Mas voltando ao que importa, minha luz frequentemente sendo cortada. Uma vergonha, uma vergonha. O meu score humilhado. Falei, né, por conta dessa cesta de coisas do banco, eu passei uns tempinhos aí com meu nome sujo, sim, porque tava devendo R$ 300 dessa cesta da minha conta inativa antes de fecharem minha conta de vez, ou de eu fechar minha conta, não lembro o que aconteceu. E como a minha conta tinha sido fechada antes de eu pagar, porque isso aconteceu, foi um erro do banco, eu fiquei com meu nome sujo, gente. E aí eu não conseguia pagar de jeito nenhum. Eu tive que contratar advogada pra eu conseguir pagar R$ 300 e limpar meu nome, te juro, porque não dava certo. E aí limpei meu nome e tal, meu score segue uma merda, porque eu sigo pagando as coisas muito atrasadas. Seguia, na verdade, né? Porque hoje meu querido marido, apesar de não sermos casados, eu ainda preciso me casar, mas chamo de marido ainda assim, Jonas paga pra mim. Ele paga as contas de casa, ele tem essa organização, ele paga minha conta de celular, porque eu esqueço, gente. É uma vergonha, assim, né? E enquanto isso, eu tô lá cortando a minha laranja e me sentindo a maior adulta do pedaço. E sabendo que se existe, gente, um marco da maturidade, eu já conquistei faz muito tempo. Porque é isso, gente, eu sei cortar uma laranja. E aí é tão engraçado que eu frequentemente me sinto tão adulta, eu me sinto tão pronta para qualquer desafio da vida, eu me sinto assim tão disponível para qualquer problema, para resoluções e construções de projetos, sabe? Quando eu olho algumas coisas assim em mim, eu falo, putz, mano, que orgulho, hein? Olha de onde eu saí. Tipo, olha isso, eu fui morar sozinha cedo, eu fui pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu saí do meu interior, sem a minha bike, só com um sonho e cadernos de ciências sociais, que foi a faculdade que eu fiz, né? Gente, assim, eu construí minha carreira na internet, antes de carreiras da internet serem fáceis de se construir. Não que seja fácil hoje, mas já foi bem mais difícil, tá, gente? Segue sendo meio difícil, mas... enfim, já foi bem mais difícil. Há 10 anos atrás era difícil você conseguir seguidor assim rápido, como muita gente consegue hoje. Então, quando eu olho pra mim, pra minha trajetória, e eu vejo na minha mesa uma laranja descascada, eu falo, putz, sou uma puta adulta. Sou uma puta adulta. Não, sou uma puta adulta, entendeu? Não uma puta adulta. Nada contra putas adultas, mas eu sou uma puta adulta, entendeu? Que alegria até a minha primeira conversa com um adulto realmente funcional e maduro, jogando na minha cara todas as coisas que eu não consigo fazer. Todas as vezes que eu ligo pro meu pai ou pra minha mãe, eles perguntam qualquer coisa sobre a minha vida, todas as vezes que eu estou conversando com eles, eu percebo que, putz, não fiz isso. Meu Deus, é verdade. Caramba, meu pai tem razão. Meu Deus, a minha mãe tá certa. Jonas, a minha mãe lembrou a gente de um negócio. A gente não fez isso, a gente não fez aquilo. Pra você ter ideia, até o Jonas que é organizado, a gente comprou uma casa, né? Nossa casa é própria. A gente passou o quê? 2 anos sem pagar IPTU. Te juro, a gente esqueceu que tinha IPTU, não sei se esqueceu, a gente não sabia. Ai, sei lá, gente, é muito ruim, é muito difícil. E, cara, agora que eu tô, e a casa é própria, então houve uma parte burocrática chata ali envolvendo a compra,
que foi importante a gente ter passado, e cá entre nós, eu tava tão medicada que eu nem lembro direito do que aconteceu naquela época, mas que passou. Então é isso, alegria, casa própria, vida é boa e etc. O maior sonho da vida adulta, esse com certeza. Me sinto muito adulta por ter uma casa própria e por saber descascar uma laranja com perfeição. Mas aí, gente, coisas aconteceram na minha obra. Eu já contei pra vocês aqui em outros episódios do podcast, né? E aí, gente, tem um momento de responsabilização, tem um processo judicial correndo e tem dentro de mim uma resistência, uma canseira, um desespero para lidar com isso, que quando eu vejo adultos reais, tipo adultos que são adultos há muito mais tempo, tipo os meus pais, eu falo, cara, por que eles só fazem? Por que a responsabilidade neles é tão automatizada? Meu, eu não consigo ser assim. Será que é a maternidade? Será que quando você é mãe ou você é pai, você realmente muda ali uma coisa, porque você tem ali uma responsabilidade, você muda uma coisa quimicamente no cérebro? Vamos combinar que talvez não no caso da paternidade, né? Mas na maternidade isso acaba sendo meio óbvio. Mas tipo, eu sempre me achei muito madura, eu sempre me achei muito ágil, muito rápida, sabe? Eu imagino que você também é assim, tipo, criança dos anos 90, gente, a gente era meio que criado na rua, sabe? Não tinha isso de educação positiva, era entra pra casa, senão a cinta vai comer no couro. E a gente, sei lá, fazia umas brincadeiras absurdas de, sei lá, pendurar cabo de telefone em uma árvore e se pendurar nela como se fosse o Tarzan, sabe? E essa árvore estando assim bem num barranco, embaixo só tendo entulho, sabe? Então se você soltar aquele cabo de telefone e cair no barranco, você vai cair em cima em um monte de caco, em um monte de piso quebrado, em um monte de cimento com pontas pra cima. Tipo, era isso que eu fazia pra brincar quando a gente era criança, sabe? A gente, sei lá, pegava uma bicicleta sem freio e saía descendo um monte de ribanceira e derrapando. Mas, tipo, você não tá derrapando fazendo drift de carro. Você tá com uma bicicleta sem freio numa descida gigante. Ou você tá fazendo esquibunda, sabe? Você vai pegar um outro barranco gigante, vai colocar um pedaço de papelão nas costas e você e mais 3 vai sair escorregando e ali no meio sair rolando. Enfim, eu vivi uma infância feliz, assim, no quesito sair pelas ruas, mas a gente vivia coisas, assim, bem absurdas, bem caóticas, bem pouco seguras. E ainda assim eu conseguia estar em casa na hora certa, pegar ônibus sozinha já com 8 anos de idade, tá bom, queridos? 8 anos de idade. E aí, quando eu olho essa geração atual, tipo, meu irmão tá com 21 anos. E aí eu tenho outro irmão que tá com 15 anos. Eu sou a irmã mais velha de 2 irmãos. E eu quero muito que vocês, irmãos mais velhos ou pessoas que têm contato com adolescentes, me contem aqui nos comentários do Spotify, se você estiver vendo, ou lá no Instagram Apocalípticas dos Últimos Dias, na postagem desse episódio. Vocês também estão chocados com a juventude? Porque assim, o meu irmão, ele não tem motivação, gente. Ele não sabe o que quer ser da vida. A gente tem que obrigá-lo, a gente tem que forçar ele a tomar escolhas que ele não consegue. O meu irmão de 21 anos, que passou o ensino médio na pandemia. Já o meu irmão de 15 anos, ele tá pior ainda, porque o meu irmão de 21 anos, ele teve que tomar uma vergonha na cara, né? Era tipo, meu filho, acabou a escola, que você vai fazer o que da sua vida? Já o meu irmão de 15 é desesperador, porque ele ainda tá naquela fase de tipo, vamos descobrir o que queremos. Mas ele não quer nada. Sabe aquela criança que tipo, você fala assim, vamos passear? Não quer. Vamos num parque de diversões? Não quer. Vamos viajar? Não quer. Viaja, quer voltar pra casa. Sério, o que está havendo? Por que esses jovens são assim? Por que eles têm tanto desinteresse na vida? E aí todas as vezes que eu me pego julgando meu irmão e falando, gente, na idade dele, eu tava bombando. Na idade dele, eu queria sair de casa já. Na idade do meu irmão, eu já tava morando sozinha, do meu irmão mais velho, né? Mas eu pensava muito, tipo, mano, eles dormem muito, que isso? Eles têm que ter mais responsabilidade. Mãe, olha o meu irmão, nossa, Nicolas, você tem que acordar pra vida. Tipo, você quer ser o que na vida? Vamos, força, sabe? Vamos ser alguma coisa. Tipo, eu super adulta, sendo a irmã mais velha, indicando caminhos, estimulando ele a fazer coisas.
E eu fico, gente, estes jovens estão perdidos. Perdidos. E todas as vezes que eu me comparo, eu me sinto muito adulta. Eu falo, eu e Jonas, a gente conversando, a gente fica, gente, na idade deles, olha, a gente já tava, o Jonas fala, a gente já tava caducando. Na idade deles, a gente já tava pensando na aposentadoria, tá? Na idade deles, a gente já tava contribuindo com a previdência privada, tá? Vendendo brigadeiro, tá? Na saída da escola. Ah, tá, e aí você pode falar, não estão pensando em nada porque é filho de rico. Não, gente, pobre, tá? Pobre. Tô falando, meu pai não é rico, não. Vocês acham que toda blogueira é rica? Eu sou vegana, tá? Eu tenho muitos limites. 7, 10 anos de trabalho na internet pra eu conseguir comprar uma casa. Enquanto várias outras blogueiras aí já estão na terceira casa, no terceiro QG, no terceiro, quarto, quinto escritório. Entendeu, gente? Eu tenho, infelizmente, ética. Ai, meu Deus, desculpa. Mas aqui é entre nós, só no podcast, entendeu? E eu não ganho tanto dinheiro quanto qualquer blogueira do meu tamanho estaria ganhando. E com, tipo, a minha moral e com o meu tempo na internet. Então, eu sei que muita gente acha que eu sou rica. Mas assim, longe disso, sabe? Hoje, felizmente, tenho uma vida confortável e posso ajudar a minha família, mas ajudar, sabe? Eu ainda não consigo salvar a vida de ninguém, sabe? Eu não sou uma ex-BBB que vou comprar casa pra todo mundo. Enfim, gente, são outros mundos. Então, eu não tô falando de pré-adolescentes ricos e privilegiados. Eu tô falando de pré-adolescentes que os pais trabalham, que a irmã, que tem uma condição um pouquinho melhor, às vezes ajuda um pouco, mas também não consegue mudar a vida. Então, é o que eu tô trabalhando e é o que eu quero fazer, né? Agora o meu foco é muito ajudar minha mãe e meu irmão pra gente se estabilizar cada vez mais. Mas assim, eles também fazem os corres deles, então não é só uma questão de classe, sabe? E quando eu pergunto pros meus irmãos como é que estão os amigos e como é que é a escola, tá tipo todo mundo igual, sabe? Tá todo mundo desestimulado, tá todo mundo sem sonho, tá todo mundo sem vontade, tá todo mundo sem perspectiva, tá todo mundo não querendo arrumar emprego e eu tô me sentindo uma millennial reclamando da geração Z e da ética de trabalho dela no Twitter, porque é só isso que a gente tem visto, mas é assustador. E eu não tô falando sobre ética de trabalho, sobre o que a geração Z aceita ou não aceita. No caso, o meu irmão mais velho, né, que ainda assim é mais novo, é geração Z, tá com 21. Mas o meu irmão mais... será que o meu irmão mais novo é beta? Ai, não sei, gente. Isso aí também não importa, que é Brasil e a classe fala antes, apesar de eu estar falando que classe não importa aqui. A contradição na mesma frase. Mas, vocês entendem, né, gente, o que eu tô falando? Não é uma questão de, na minha época era mais legal. Na minha época também não era tão legal assim não, tá? Na minha época não tinha um monte de coisa que eles têm hoje. Na minha época não tinha auxílio do governo, sabe? Que ia me dar dinheiro no final. Na minha época, gente, quando eu tava no ensino médio, as minhas tias falavam, tem que fazer um pé de meia, juntar dinheiro, porque fazer prova de vestibular é caro. Porque na época o Enem não tava bombando. Muitas universidades não aceitavam o Enem, entendeu? Quando eu comecei, o Enem não era tipo, pegar o Enem e passar em todas as federais e faculdades mais legais e tal, e não ter que pagar, sabe, a inscrição. Mas o Enem paga, né, gente? Nem sei. Eu tô com 30 anos, faz tempo que eu fiz o Enem. E se Deus quiser, eu nunca vou precisar fazer de novo. Deus me livre, eu voltar a estudar. Mas estudem, tá? Essa sou eu que não aguenta mais ver faculdade. Afinal, demorei 9 anos pra me formar. Mas eu quero muito saber se essa é uma experiência individual minha. Ou se vocês também estão cada vez mais chocados com a juventude. Ou se você é juventude. Mas se você é juventude e tá me ouvindo, eu considero que você já tá assim... Você já não só tem perspectivas de vida, como já perdeu, tá? E tá perdido em várias. Então, porque você tá ouvindo esse podcast, se você chegou até mim, você não é meus irmãos, você não é Come e Dorme. Meus irmãos só assistem desenho, tá bom? Eu tive esses dias que implorar pro meu irmão Nicolas, de 22 anos, assistir uma série adulta. Vulgo The Bear. Eu falei, você vai amar, você gosta de cozinhar. Ele gosta de cozinhar. Ele tem algum interesse, mas ele não desenvolve. Porque ele só disse que gosta de cozinhar, ele não cozinha nada. Porque essa geração é assim. Eles gostam das coisas, mas eles não saem do quarto deles. Meu Deus, eu tô muito adulta. Eu tô muito adulta falando isso. Mas... é uma experiência individual, sabe? A revolta de que eles não estão agindo. E aí, quando eu me vejo revoltada com as escolhas de vida dos meus irmãos mais novos, eu falo, cara, eu posso estar com o nome sujo. Eu posso ser... não tô mais com o nome sujo, mas eu podia estar com o nome sujo. Podia ser extremamente disfuncional em coisas óbvias. Posso estar aqui com meu pai e com a minha mãe... me ralando a cabeça, mandando eu fazer um monte de coisa que eu não faço, porque eu tô me comportando como uma adolescente. Mas existe uma diferença e eu acho que eu cresci.
E aí eu tenho uma teoria radical, vou até parar minha costura aqui. E se a maturidade não é necessariamente um marco psíquico, etário, jurídico? E se a maturidade nada mais é do que alteridade? Sabe o que é alteridade? Esse é o conceito das ciências sociais. A alteridade é se conhecer a partir do outro. E se a maturidade nada mais é do que um eterno estado de comparação de você com pessoas mais burras que você? E se na real ninguém nunca fica maduro? E se na real a gente só fica menos burro? E aí a gente acaba se comparando com pessoas mais burras e vê que a gente não é mais tão burro assim e fala, cara, eu acho que eu amadureci. E se a maturidade que eu vejo nos meus pais, na verdade ainda não exista, e o que existe são eles com mais experiência e menos burrice me ajudando a tomar escolhas menos burras. E às vezes os meus pais com 50 anos estão tentando entender o que fazer da vida deles, mas quando eles olham eu fazendo coisas ridiculamente burras, eles têm que parar tudo que eles estão fazendo e falando, para de ser burra, cresce, faz isso, isso, isso. E isso se repete quando eu estou com os meus irmãos mais novos e me vejo obrigada a ser uma adulta funcional, a ser quase uma coach de carreira e falar, busquem rumos na vida de vocês. Sejam mais, vivam, saiam de casa, estudem, trabalhem. Eu me vejo como adulta, mas eu me sinto como uma adulta? Eu não me sinto como uma adulta. E aí eu me pergunto, será que adultos que eu vejo como adultos se sentem como adultos? Porque o meu irmão me vê como adulta. Mas será que eu sou? Pra mim eu não sou. Pra ele com certeza. E não é tipo síndrome de Peter Pan, ai, não quero crescer, ai meu Deus, eu sou Gen Z eternamente, a adolescência vai até os 35, gente, não. Muito pelo contrário, sempre quis ser uma mulher adulta, sempre achei que a minha melhor fase seria depois dos 30, tá? Porque meu cabelo ia estar mais longo. E eu ia ter mais tempo. E aí eu ia ter dinheiro pra botar silicone. Então assim, gente, eu sempre achei que eu ia estar melhor adulta. Eu não sou essas pessoas que têm medo de amadurecer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de me ver como adulta. E aí eu fico esperando esse amadurecimento interno combinar com esse amadurecimento externo, que é tipo, eu já tenho cabelos longos. Não botei silicone, mas quem sabe vem aí, entendeu? E por que que não conecta? Por que que não faz sentido? Por que que pra algumas coisas tão bobas eu me sinto tão útil e tão realizada e tão inspirada a ponto de querer ajudar o outro, sabe? Que é o caso dos meus irmãos, mas pra maior parte delas eu não consigo me sentir funcional, minimamente funcional e continuo cometendo erros básicos. E sim, gente, caso você esteja se perguntando, já questionei alguma neurodivergência aí, um TDAH, umas coisas assim, mas entendi também que essa é uma experiência geral. Já fui diagnosticada inúmeras vezes pelo TikTok, eu tenho diversos CIDs pelo TikTok, mas a minha psicóloga e minha psiquiatra, a conversa é um pouco mais íntima entre nós e tal, né? Não vou aqui ficar, por mais que eu me exponha, expondo todo o meu histórico médico pra vocês, mas eu percebi que tá pra além. Tem uma coisa de realmente o que a gente enxerga do que é ser maduro, o que a gente acredita que é ser adulto, o que a gente acredita que é ser experiente, sabe? E aí, gente, o grande ponto é que talvez a gente confunda maturidade com funcionalidade. Talvez eu seja pouco funcional. Disfuncional eu não diria, mas talvez eu tenha dificuldade com alguns tipos de coisas mais burocráticas e chatas que ninguém gosta de fazer, mas algumas pessoas claramente têm mais facilidade, malditos sejam, queria ser assim, entendeu? E talvez isso não tenha nada a ver com experiência de vida, talvez isso não tenha nada a ver com maturidade. Talvez ser adulta, ter consciência de suas emoções, ter consciência dos seus erros, dos seus acertos e conseguir transformar tudo isso em experiências reais pra você, sabe? Conseguir transformar tudo isso em aprendizados que vão te levar a lugares mais responsáveis e, sei lá, vitoriosos, sabe? Que vão te impedir de cometer os mesmos erros do passado. Talvez isso seja ser adulto. Mas a gente cresce acreditando que ser adulto é saber pagar suas contas em dia,
que ser adulto é não chorar, que ser adulto é não reclamar quando tá doendo, que ser adulto é não pedir ajuda, que ser adulto é se virar sozinho. E aí a gente tem um monte de gente comendo o pão que o diabo amassou e engolindo seco, porque acha que não pode mais reclamar, porque acha que não pode mais chorar, que acha que não pode mais brigar, porque é adulto. Nossa, que coisa feia uma mulher adulta fazer tal coisa. Fazer o quê? Sabe? Eu já falei isso também. Nossa, na verdade eu sempre falo isso. Porque quando a gente é muito crítico com a gente é crítico com todo mundo. Sabe? Quando eu vejo alguém sendo meio irresponsável, somente se me afeta. Se não me afeta, também eu tô falando. Porque você sabe que a gente fala de todo mundo. A vida é assim. A gente tá aqui pra conversar sobre o outro, observar as nossas experiências. E as experiências vizinhas, ué, faz parte da vida. Mas eu fico, nossa, que vergonha. Uma pessoa adulta se pressionar um papelão desse. Parece uma criança. A gente tem muita raiva de maturidade, né? A gente tem muita raiva de traços adolescentes em pessoas 25, 30 a mais. E não tô dizendo que isso tá errado ou certo, mas eu tô dizendo que cada pessoa vai ter, sei lá, o seu tempo, sabe? E que pra mim a maturidade, o que faz eu me sentir adulta é eu ter percorrido um caminho que não foi fácil pra mim. E ao mesmo tempo saber descascar muito bem uma laranja, mas pra maior parte das pessoas não necessariamente é. Para a maior parte das pessoas, ser adulta é saber lidar com algumas coisas, é ter conseguido algumas outras coisas financeiramente. E a gente está vivendo em um mundo que atualmente tem feito a gente questionar cada vez mais o quão capazes somos, né? Quando a gente vê a galera falando, jovens de 30 anos que eram para estar casados estão saindo de casa agora, ou não vão sair da casa dos pais, sabe? É muito fácil a gente olhar com os olhos de ontem, meu caso, como os olhos de alguém que não passou por uma pandemia global no meio do ensino médio ou do ensino fundamental, e querer olhar para o meu irmão mais novo e para o meu irmão mais velho e falar que eles estão fazendo algo errado com a vida deles. A gente sabe que eles estão, mas a gente não sabe o que é viver quando eles estão vivendo. A gente não sabe o que é viver depois de ter passado anos importantíssimos de socialização e construção de caráter e identidade dentro de casa, sabe? Presos. E todas as vezes que eu me pego julgando os meus irmãos, como vocês viram aqui que eu faço, né? De, meu Deus, eu não acredito que eles ainda não tomaram rumo na vida. Eu tento ser um pouco mais gentil. Não só com eles, mas comigo também. Porque entender que eles estão vivendo em momentos completamente diferentes do meu. E que eles vão crescer de formas completamente diferentes da que eu cresci. E da que os meus pais me ensinaram que é se crescer. Eu tenho um pouco mais de paciência. Muito pouco, infelizmente. Queria ter mais. Mas isso serve pra gente também. Serve pra gente entender que os nossos tempos de vida são diferentes dos que os nossos pais esperavam da gente, sabe? É isso. A gente tem diferenças cada vez menores e mais radicais entre uma geração e outra. Porque o TikTok tá corroendo os nossos cérebros, porque muita gente passou por uma pandemia global no mesmo tempo que eu e você estávamos passando, mas em períodos muito mais caros para eles. É isso. Eu passei por uma pandemia global no momento em que eu tava trabalhando home office, sabe? Em que eu já tenho amigos, em que eu só senti falta desses amigos, em que eu já tenho relacionamentos, em que eu já tenho, sei lá, uma estrutura mínima. Tem gente que passou pela pandemia sem saber quem era, sabe? Tem gente que passou pela pandemia sendo consumido pelas trends no TikTok. E aí é muito fácil hoje metade dessas pessoas darem uma de gostosonas, né? E virarem e falarem, essa geração tá perdida. Esse povo não tem personalidade. Esse povo isso, assim, tipo, sei lá, isso pode ser levado pra qualquer conversa, sabe? Trends de beleza do TikTok. Por que os jovens todos se vestem igual? Mano, porque é isso, eles só têm o TikTok, eles só têm redes sociais pra consumir, eles pararam de consumir outras coisas. E eu acho tão feio isso, ver um monte de velho, adulto, eu também, sabe? Julgando coisas que a gente também fez. A gente também se vestiu todo mundo igual. Na época de Ruge, na época de Xuxa, Paquita, sei lá. Na época de, sei lá, Spice Girl, sabe? Todo mundo se... A gente fez várias coisas que a gente julga hoje vários jovens por estar fazendo. E isso faz com que... Isso não torna a gente mais legal, mais adulto, mais responsável ou mais bem-sucedido. Só faz com que a gente seja chato pra caramba. Um bando de velho chato dizendo como as pessoas têm que viver a própria vida, sabe? Eu acho que muito é recalque também, a gente sabe disso. Principalmente quando a gente fala sobre Gen Z e mercado de trabalho, né? Millennials herdaram muito de seus pais.
no quesito ética de trabalhista e trabalhe para sempre, seja concursado, servidor público, e a gente tem uma geração de pessoas que não tá vendo perspectiva nisso. E, óbvio, eles deveriam estar vendo alguma perspectiva, eles deveriam estar motivados a alguma carreira específica? Sim e não, porque é isso, a gente não sabe o que é viver numa era hiperglobalizada, sabe? Os nossos cérebros não funcionam da mesma forma, os objetivos são outros. Muito provavelmente esse povo nem come fruta, quiçá sonhar em um dia descascar uma laranja. Agora eu tô sendo justamente essa pessoa que eu tô criticando, entendeu? Mas a gente vai tender sempre a olhar pro outro mais novo que a gente com superioridade, sabe? Com aquele olhar de, tá, eu entendo pelo que você tá passando e eu vou te ensinar a viver. Quando na verdade a gente devia olhar pra gente assim, né? Tá, eu entendo o que você tá passando e eu vou te ensinar a viver. Ou eu vou te deixar aprender a viver, sabe? Eu só sei que quanto mais eu tento me sentir adulta, menos eu percebo que eu sou. E quanto mais eu vejo palpavelmente todas as minhas conquistas, mais eu vejo o quanto eu já fiz e que eu preciso me aposentar. Então eu acho que eu só parei, sabe? Eu só parei de tentar entender. Eu só parei de tentar nomear. Eu só parei de tentar acreditar que eu preciso chegar a algum lugar, sabe? Que eu tô amadurecendo pra chegar em algum lugar. Que eu tô amadurecendo pra me chamar de alguma coisa. Pra falar, tipo, não, adulta. Não, eu tô vivendo e eu tô construindo as minhas coisas no tempo que eu posso, do jeito que eu posso, virando pros meus pais e falando, olha, isso eu ainda não consigo fazer direito, mas isso aqui, ó, eu já fiz muito bem. E às vezes a gente só precisa disso, sabe? Ter mais consciência das nossas conquistas, ter mais consciência que os nossos caminhos são nossos, e impedir aquelas pessoas que sempre vão olhar pra gente com inferioridade, porque tem um nível de burrice menos alto, mas no fim todo mundo é burro igual, julgar, sabe? E eu sei que provavelmente você tá passando por uma fase assim na tua vida, sei lá, teu pai, tua mãe, tuas tias, teus tios falando da prima que passou em não sei o que, né? É aquela trend. Ah, a sua prima é juíza não sei o que. Aí você mostra, mas ela tem essa coleção de skincare? É isso. Nós temos os nossos momentos pra acordar, pra fazer nossas escolhas na vida. É claro que a gente precisa trabalhar, comer, é claro que a gente precisa se desenvolver, mas às vezes isso vai acontecer num tempo diferente do tempo dos seus pais, do tempo dos seus irmãos, do tempo dos seus primos, sabe? Porque tem muita coisa envolvida. Eu acho que a gente tem que ser mais amoroso com a gente, e eu tô dizendo isso porque eu preciso dizer isso pra mim. Eu preciso ser mais amorosa comigo. Eu preciso olhar mais para as coisas que eu já conquistei e parar de sentir que ainda falta muito, parar de olhar para onde eu errei, parar de olhar para tudo aquilo que eu ainda não consegui fazer. Meu Deus, eu durmo todos os dias. Por que que eu não consigo ter a disciplina que eu quero? Porque eu não consigo ser a adulta que eu desejo ser? Porque eu não consigo viver e experienciar as coisas como as pessoas dizem que eu já deveria estar fazendo e experienciando na minha idade? Por quê? Porque tudo muda muito rápido, porque o mundo já tá mudando. Porque pra mim ser adulta e madura, há 10 anos atrás, pro meu pai, pra minha mãe, era saber cuidar de uma casa, era saber cortar uma laranja direito. E hoje é talvez entender de criptomoeda. E eu não entendo nada, gente. Porque hoje é entender que talvez você vai morar com seus pais pra sempre, porque as pessoas não conseguem mais comprar casas. As pessoas não conseguem mais existir nessa economia do jeito que tá. Então, é tudo relativo. E maturidade é alteridade. Maturidade é perceber que você cresceu, porque você tá olhando gente do seu lado que talvez ainda precise crescer um pouquinho mais. E quando você vai ver, nossa, você já cresceu pra caramba. Porque só tem burro do teu lado, gosta. Ai, ai. O episódio de hoje é esse, gente. Só uma breve reflexão que sempre passa na minha cabeça, principalmente agora que eu tô saindo dos 30. Não vou dizer que eu não me sinto adulta não, tá? Tipo, não vou dizer que os 30 não impactou nisso. Impactou. Eu me senti mais livre. Mas é isso, tipo, cheguei aos 30 e agora? É mais uma questão de rever a vida, comparar o que você fez com o que você queria fazer e tomar decisões. Não é um estado de natureza alterado. Sei lá, tem retorno de Saturno e tudo mais. Vai de quem acredita ou não. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu vejo vocês domingo que vem às 6 horas. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias.
e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em Ti.